Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a correção da, da última atividade, que eu já coloquei propositalmente, eu coloquei no post anexo, já para vocês estudarem conforme Matheus me falou, as dúvidas em relação às relações métricas no triângulo retângulo. Daí eu dou continuidade. A gente vai lembrar, eu coloquei logo no início do post, no início do post não, da tarefa, eu coloquei as fórmulas que vocês mais vão usar e daí por diante a gente vai aplicar. Então vamos lá. Então temos aqui o seguinte. Essas são as relações métricas no triângulo retângulo. Eu tenho que identificar inicialmente o seguinte. Vocês, lógico que vocês aprendem essas relações métricas logo após estudar o Teorema de Pitágoras. Para isso, vocês estudam o triângulo retângulo e vão identificar os primeiros elementos do triângulo retângulo. Okay? Primeiro, o triângulo é retângulo porque ele possui um dos seus ângulos internos, no caso aqui o ângulo A, como ele está identificando aqui, ó. Ele é um ângulo reto, é o maior ângulo desse triângulo. O lado oposto a esse ângulo, que é o lado A, que está aqui de letra minúscula, é a hipotenusa. E os outros dois que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. Então, os lados B e C. Então, eu tenho A, o ângulo reto, B e C, os dois ângulos agudos, são sempre agudos. Okay? Por que são sempre agudos? Porque é o seguinte, se você já tem um ângulo A que mede 90 graus, só resta mais 90 graus para os ângulos B e C, ou para dividir entre eles. Então temos aqui o seguinte, e aí, caiu agora nas relações métricas, você tem a identificação da altura, que é perpendicular à hipotenusa, ok? Nesse caso daqui, a gente chama de altura relativa à hipotenusa, ela vai ser sempre perpendicular, ou seja, forma esse ângulo de 90 graus. Depois você tem MN, que são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então você tem M, que é a projeção do cateto C, e N, que é a projeção do cateto B. O que é a projeção? É como se fosse uma sombra, gente. Como se fosse uma sombra, não. É uma sombra. Só que aí eu tenho uma figura plana, a gente não vai identificar como sombra. É como se você pegasse esse cateto aqui e descesse até esse ponto aqui. Então, ele projeta uma sombra sobre a hipotenusa. Então, determina então essa medida, esse comprimento n. E aí você tem as relações. A primeira relação, você vai ter b ao quadrado é igual a a vezes m. Então, você tem o cateto b ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção m. Então, repare que, nesse caso daqui, ó, eu tenho o cateto b e a projeção n. Okay? Eu tenho que fazer a relação desse cateto, não sei o que houve aqui, agora que estou reparando. Esse cateto aqui ele tem relação com essa projeção. Então, aqui, ó, b ao quadrado é igual a vezes n. Depois eu tenho c ao quadrado é igual a vezes m. Então, são duas fórmulas parecidas. Aí você tem a terceira relação, que é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A quarta relação é a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, AH é igual a B vezes C. E a quinta relação e última é o quadrado da altura é igual ao produto das suas projeções. Então, você tem aqui a altura ao quadrado é igual a m vezes n. E aí, nós temos essas questões que foi da aula anterior. Vamos lá, vamos resolver, vamos tirar dúvida aí. Bom, o valor de x no triângulo abaixo é... O que é que você tem aí?
você tem x, que é um cateto, você tem a projeção desse cateto, que é 9, e você tem 25, que é, nesse caso daqui, ó, a medida desse comprimento aí. O que é que eu vou fazer aqui, nesse caso? Me diz aí, qual é a fórmula que eu tenho que usar? Quem resolveu aí? Qual é a fórmula que eu tenho que usar? B ao quadrado é igual a A vezes N. Ó, e aí, como é que ficaria? Esse B ao quadrado seria o x, não é isso? Quem é A? Qual a medida de A? A é 25. Então você tem aqui. Isso. Então você tem aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a vezes n. Então, 25 vezes 9. Quanto é que dá 25 vezes 9? 225. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 225. Qual é ela? 15. Então, a resposta, letra C. Então, é assim que você vai observando. Identifica quem são os elementos e calcula. Vamos lá. Vamos para a próxima. Aplicando as relações métricas nos triângulos retângulos abaixo, determine o valor da incógnita. Pronto. Na letra A, você tem a altura, você tem a projeção n e você tem a projeção 12. Ok? Então, n e 12 são projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Qual vai ser a fórmula que eu posso usar aí no caso da letra A? É essa fórmula aqui, ó, gente. H ao quadrado é igual a m vezes n. Não é página, Adriane. Isso foi a atividade que eu passei na aula passada. A atividade estava anexa ao post. Atualizem-se aí, viu? Vamos lá. Então, a altura é o 6 aí. Então, 6 ao quadrado vai ser igual a m vezes n. Então, eu vou fazer 12 vezes n. Então, vai ficar aqui, ó, 36 é igual a 12 n. Então, n vai ser igual a 36 dividido por 12. Qual vai ser o valor de n? 3. Tá aí. No caso da letra B, é a mesma fórmula que eu usei na letra A. Só que aí ele não determinou a medida da hipotenusa. Quanto é que mede a hipotenusa? Me diz aí nessa questão. Hipotenusa é esse comprimento aí que eu marquei de vermelho. Qual a medida da hipotenusa? Isso. Então essa hipotenusa mede 12. Agora eu posso sim usar a fórmula. Qual vai ser a fórmula aqui? Vai ser c ao quadrado é igual a A vezes N. Ou A vezes M depende da posição que está. No caso, eu estou entendendo como N essa projeção daqui, ó. Então, e o A, quem vai ser? O 12, que é o comprimento referente à hipotenusa. Então, C ao quadrado, que é incógnita, vai ser igual a, que é 12, vezes 3. Então, C ao quadrado é igual a 36. C vai ser igual a raiz quadrada de 36. Só lembrando, nós estamos em geometria. Apesar de ser uma equação de segundo grau incompleta, eu não coloco mais ou menos raiz quadrada de, porque eu não posso ter como solução um comprimento negativo. Então, C vai ser igual a 6.
Tá aí. Pronto. Isso. Daqui a pouco você vai para a prática. Eu vou colocar questões aí e vocês vão resolvendo. Vamos lá, próximo. Ainda na terceira questão. É isso mesmo? Questão 2, questão 3. Vamos lá. Qual é a fórmula que eu vou usar aí? A mesma que eu usei na letra B da questão 2, não foi isso? A projeção, eu tenho um cateto, eu tenho uma projeção sobre a hipotenusa desse cateto e eu tenho a hipotenusa. Então eu vou usar aquela b ao quadrado é igual a vezes m ou c ao quadrado é igual a vezes n. Porque as duas fórmulas são iguais. O que depende é a projeção. Eu tenho que fazer com a projeção correta. Então aqui vai ficar o quê? Y ao quadrado é igual a 25 vezes 16. Então, y ao quadrado é igual, quem fez aí? Me diz aí quanto é que dá 25 vezes 16. Pronto, 400. Que coisa chata esse negócio, viu? Vamos lá, continuando. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 400, que dá... Pronto, tá aí. No caso aí, a mesma relação, tá vendo? Ele só mudou para outro cateto, mas você tem a projeção desse cateto, y, que é o 4, e você tem a hipotenusa, que é 9. Então, vou usar a mesma fórmula, ó. Y ao quadrado é igual a 4 vezes 9. Y ao quadrado é igual a 36. Y vai ser igual a raiz quadrada de 36. E y vai ser igual a 6. Então, repare que ele só mudou de cateto, mas colocou a projeção referente a esse cateto. Lógico que as questões ainda estão bobinhas. Daqui a pouco a gente vai ver e vamos ampliar aí o conhecimento em relação a essas relações métricas. Vamos para a próxima. Qual é a fórmula que eu tenho que usar aí? Você tem a altura e você tem as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Qual é a fórmula? Essa daqui, ó. Isso. M vezes N. Essa fórmula daqui. Então, esse HI corresponde ao valor de y. Então, y ao quadrado é igual a 4 vezes 16. Então, y ao quadrado é igual a 64. Y vai ser igual a raiz quadrada de 64. Y igual a 8. Vamos lá. Letra D. Essa fórmula ainda a gente não usou. Qual é a fórmula que eu tenho que usar aí na letra D? B ao quadrado é igual a quê? O teorema de Pitágoras aí, ele não vai determinar o valor de y. Identifique aí, y está onde? Na altura, não é isso? Então preste atenção, Átila, preste atenção. Y está na altura. Você tem duas fórmulas que compreendem a altura. Quais são as duas fórmulas? Uma já foi usada aqui. Olhe, verifique se essa fórmula pode ser usada. Ela não pode porque eu não tenho o que aí? Eu não tenho as projeções, não é isso? Oi, diga. Justamente.
É essa daí mesmo. Então, AH é igual a B vezes C, ou B vezes C é igual a vezes H. Então, identifique, o Y aí, ele está na altura desse triângulo retângulo. Então, se a incógnita está na altura, eu vou buscar na minha mente. Quais são as duas fórmulas que eu tenho que se usa a altura? Uma já está aqui, que está aí marcado de vermelho. A outra, eu não posso usar essa daí. Por que eu não posso usar? Eu não tenho os catetos, eu não tenho as projeções nem M nem N. Então M e N ficam aqui, ó. Então M, N, eu não tenho eles. Então se eu não tenho eles, eu vou buscar outra fórmula. Qual é ela? A vezes H igual a B vezes C. Então essa seria a fórmula. Então, vamos lá. A vezes H. O A é a hipotenusa. Então 5 vezes Y, que Y aí está se referindo à altura. B vezes C são os catetos. Então, 4 vezes 3. Então, 5y é igual a 12. Y é igual a 12 dividido por 5. Qual é a divisão? Que aí dá um decimal exato. 12 dividido por 5 dá quanto? 2,4. 2,4 aí, Breno. Certo? Então, Átila, você tem que procurar os elementos. Você tem que procurar os elementos no triângulo retângulo. Identificou esses elementos, você vai buscar a fórmula. Vamos lá, próxima questão. A soma dos números correspondentes às medidas A, B, C e H no triângulo da figura abaixo formam uma senha que abre o cofre do senhor Adamastor. Qual é a senha que abre o cofre do Adamastor? Então, ele está querendo aí. Vamos começar da seguinte maneira. Ele está na ordem, não é isso? A, B, C e H. Eu já tenho o valor de A. Qual é o valor de A? O valor de A é o comprimento total. 18 mais 32. Isso que é a soma das duas projeções. Que dá quanto? 40, 50, não é isso? Então, A, eu já tenho aqui o valor, 50. Vamos para o B. B ainda não dá para encontrar, porque eu não tenho C se eu usar o teorema de Pitágoras. E aí você vai verificando. Mas eu posso encontrar o H, porque eu tenho as duas projeções, o 18 e o 32. Então a fórmula vai ser essa aqui, para encontrar a altura h ao quadrado é igual. Ou eu posso encontrar o b também. O b eu posso encontrar com o a que eu já tenho, vezes a projeção dele, que é o 18. 50 vezes 18. Então vamos lá? H vai ser igual a 18 vezes 32, h ao quadrado. H ao quadrado vai ser 18 vezes 32. Quanto é que dá? 18 vezes 32, 576. Eu acho que tem raiz quadrada exata. Vai calculando aí para mim, por favor. Qual a raiz quadrada exata de 576? Alguém falou aí. 24. Pronto. Eu já tenho H. Então, oi. Mas tem. Depois eu observei. Você pode fazer o A vezes a projeção dele, não é isso? Isso. Isso. Vamos fazer ela agora. Vamos fazer então B. Então, B ao quadrado é igual a A vezes o 18. Então, A eu já tenho 50. Então, 50 vezes 18.
Vai fazendo o produto aí para mim, para saber quanto é 50 vezes 18. Me diz aí. 900. Qual a raiz quadrada de 900? 30, não é isso? Pronto. Eu já tenho B, falta agora C. Então, B é igual a 30. Vamos fazer o C agora. Vou fazer a mesma relação do C. Ó, C ao quadrado, pela regrinha. O A, que é 50, vezes 30. Isso. Quanto é que dá 50 vezes 32? 1.600. Pronto. Vamos falar, a raiz quadrada de 1.600 é fácil. Que dá o quê? Isso. Pronto. Eu tenho o quê? O A, o B, o C e o H. Vamos somar tudo aí? Quanto é que dá a soma? 50 mais 30, 80 mais 40, 120. 120 mais 24, 144. Tá aí a senha do cofre do senhor Adamastor. Letra D. Agora eu pergunto para você, é uma questão difícil? Vocês estão vendo que é questão de se organizar mentalmente nas fórmulas que vocês aprenderam e colocar elas em prática? Fez isso, entendeu? Então aí, ó, eu pude aplicar todas as fórmulas que vocês conhecem. A gente só não aplicou o que aí? O Teorema de Pitágoras, porque a gente vai aplicar ele isoladamente. Mas usamos a altura, não é isso? E utilizamos a dos catetos e projeções. Vamos lá. Agora eu quero de vocês sozinhos. Eu quero que vocês encontrem aí os valores de A, H, do B e do C. Igualzinho da questão anterior. Pronto. Já tem o valor de A, 6. Vamos lá. Pega o caderno aí e começa a resolver as questões. B, você pode usar a projeção e pode usar a hipotenusa. O C é a mesma coisa. E o H, a mesma coisa, igualzinho, idêntico à questão anterior. Aplica aí as fórmulas. Um minutinho aí para vocês resolverem. Eu não sei. Só eu resolvendo. Eu não sei a resposta de nada aí. Só do A, porque está bem evidente, né? Que é 2 mais 4. Hoje o pessoal resolveu ouvir música aqui. Ninguém ouve nada, fica todo mundo quietinho. Dá para fatorar? Dá uma olhadinha aí para ver se dá para fatorar e extrair fatores do radical. Sempre, isso, sempre que for possível, faça isso. E aí fica um alerta para todo mundo. Gente, nem sempre vai dar tudo exato. Okay? Aquela questão deu exatinho porque ele precisava de uma senha que era um número natural.
Então, ali nem sempre todas as questões. Então, vai dar raiz, então verifique se a raiz é possível extrair. É 12 vezes 2, 6 vezes 2, dá para extrair sim. 2 raiz de 6. Uhum. Isso, pronto. O B, 2 raiz de 3, o C, 2 raiz de 6. Vamos lá. E aí, gente, eu só ouço dois alunos aqui falarem. Alto. Ah, pronto, você não tem raiz quadrada de 8, mas você pode extrair fatores do radical. Tá certo esse cálculo que você fez. Você vai extrair fatores do radical. Isso, pronto, é justamente isso. É isso que eu estou falando o tempo inteiro a vocês. Não, nem sempre vai dar uma raiz quadrada exata. Então, sua obrigação é saber fatorar e extrair fatores do radical. É prática. Pronto, vamos fazer todos agora. Então, vamos lá. Vamos começar pela altura aqui, ó. A altura eu tenho essa fórmula aqui, ó. H ao quadrado igual a m vezes n. Quem é m vezes n? As projeções 2 e 4. Então, 2 vezes 4. Então, h ao quadrado é igual a 8. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 8. E aí, essa raiz quadrada de 8, ela vai funcionar assim, ó. 8 é 2 elevado ao cubo. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Extrair o fator do radical. Tá aí. Esse é o valor de h. Continuando. O valor de c. Eu posso usar projeção, ó, dele, que é 2, e a hipotenusa, que é a. Então, você tem aqui, ó, c ao quadrado é igual a vezes a projeção, que é 2. Quem é a? Já tenho aqui, ó, 6 vezes 2. C ao quadrado é igual a 12. Então, C vai ser igual a raiz quadrada de 12. Átila, põe em prática. Eu vejo você escrevendo demais no chat, eu não sei se você está praticando, viu? 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, 4 é 2 ao quadrado. Outra coisa boa também é aprender a fazer mentalmente isso, ó. 4 vezes 3, sabe que a gente tem que fatorar e só pode em números primos. Então, 4 é 2 ao quadrado. Ó, tá vendo? Quando eu fatorar, ele vai ficar assim. Ele sai da raiz. Então, C é 2 raiz de 3. Falta agora a última aqui, que é B. Mas eu vou nessa mesma ideia. Então, eu tenho que B ao quadrado é igual a quem? A vezes 4. A eu sei que é 6. Então, B ao quadrado é igual a 6 vezes 4. Então, B, eu já sei que vai ser raiz quadrada de 24.
24 é 8 vezes 3. Mentalmente eu já vou fazendo isso, ó. 8 é 2 ao cubo, mas ele só sai com expoente igual ao índice, não é isso? Então, ó, eu vou pegar esse 2 ao cubo e botar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Esse daqui sai. Isso. 2. E quem continuou, 2 vezes 3, 6. Tá aí. Cada um dos elementos. Então, descobrimos o H, descobrimos o C, o B e o A. Dá o print aí na tela, se quiser, para a gente ir adiantando o processo. A gente tem muita coisa para relembrar hoje. E a gente termina na quinta-feira, já comigo, fazendo a correção. Vocês vão receber uma revisão, mais uma revisão. Se der, eu passo mais uma revisão. Se eu verificar que não está tendo muita... vocês ainda estão com muita dúvida, se vocês quiserem, eu coloco mais questões no post, ok? Na quinta-feira. Mas provavelmente eu vou colocar mais algumas. Vamos lá então. Vamos a um probleminha. Probleminha que é sempre bom, que vocês vão ver isso muito na avaliação. Eu quero que vocês leiam esse problema e vocês resolvam. Ele não interessa nessa questão. Ele quer que você encontre primeiro de A até B, porque você encontrando de A até B, você soma com esse 16 que já está aí. Ele quer o quanto ele percorreu de A até passando por B. Então, qual seria a fórmula mais adequada nessa questão? Seria aquela, ó, do B ao quadrado é igual a vezes M. Essa fórmula daqui seria a adequada. Esse B ao quadrado corresponderia a esse X aqui, ó, que eu marquei. O A, que é a hipotenusa que mede 25. E o M é justamente essa projeção do cateto B, que corresponde a esse cateto X aqui, ó. Entendeu o que é que está acontecendo nessa questão? Então vamos lá. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então vamos. De x ao quadrado é igual a 25 vezes 16. Por que A seria 25? Olha ali. É a hipotenusa. A é a hipotenusa. Identifique. Identifique os elementos. Por isso que eu estou falando. Ok, Mari? A, ele corresponde à hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Fica oposto ao ângulo reto. O A aqui é um ângulo de 90 graus. Pronto, então vamos lá. X ao quadrado é igual a 25 vezes 16 dá quanto? 400, não é isso? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 400. Pronto. Agora que já sei o valor de x, eu vou somar os dois comprimentos. 20 mais... Cadê? 16, que dá quanto? Tá aí, a resposta a letra D. A Dilson aí, que marcou a letra D primeiro, falou, está correto. Vocês estão no 9º ano, a gente estudou justamente essa simplificação de radicais no início do ano, justamente para quando vocês chegassem aqui não ficassem assustados, que nem sempre vai dar um resultado inteiro. Vamos lá então? Então temos aqui, ó, h ao quadrado, para encontrar a altura daí desse telhado, vai ser igual a 4 vezes 6. Então, h ao quadrado é igual a raiz quadrada de 24, não é isso? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 24, lembrando, ó, fatorando ele vai dar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então, ó, se você reparar, ó, 2 ao quadrado dá 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, esse aqui sai e os dois que ficam se multiplicam. Então, vai ficar 2 raiz de 6. Já encontramos a altura.
Voltando, vamos encontrar agora o x. X ao quadrado, ele é cateto, vai ser igual a projeção dele vezes a hipotenusa. A hipotenusa mede 10. Então vai ficar 4 vezes 10. Então x ao quadrado é igual a 40. X vai ser igual a raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40. 40 é 8 vezes 5. Então 8 é 2 ao cubo. Então, exercitando aí a mente, 8 é 2 ao cubo, então eu vou botar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Então saiu, x vai ser igual a 2, quem ficou? Raiz de 10. E por fim, vamos aqui, o y. Y, a mesma ideia. Y ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Então, 6 vezes 10. Então, y ao quadrado é igual a 6 vezes 10. Então, y ao quadrado é igual a 60. Y vai ser igual a raiz quadrada de 60. Raiz quadrada de 60, nós temos que 60 é a mesma coisa que 6 vezes 10. Não, assim fica ruim. 15 vezes 4. Pronto. 15 vezes 4 fica melhor. Então, 4 é 2 ao quadrado. E 15 é 3 vezes 5. Olha aí. Olha aí como é que fica a forma decomposta em fatores primos. Ele fica assim. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Tá vendo? Exercitar a mente e fazer dessa maneira. Então, ele sai da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 15. Bruna Almeida aí que enviou todas as respostas. Estão todas certas aí, ó. Dá o print aí da tela. Vamos para o Teorema de Pitágoras, que é bem fácil. Vamos relembrar aqui o Teorema de Pitágoras, para depois a gente ir para o Teorema de Tales. E aí vai. Vamos continuando. Teorema de Pitágoras. É boa para quem não lembra a localização dos catetos e da hipotenusa. Então, só lembrando que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o cateto B e o C, eles estão sempre formando esse ângulo reto. São os dois menores lados, okay, consecutivos do triângulo retângulo. O quadrado por quê? Você está fazendo isso aqui, ó. Olha o que está acontecendo na letra D. A hipotenusa não é 20? Então, 20 ao quadrado vai ser igual. Quem são os catetos? 4x vai elevar ao quadrado, mais 3x, que você também vai elevar ao quadrado. Então, não é somente o 4 que você vai elevar ao quadrado, o x também. Então, vai ficar 16x ao quadrado. Entendeu? Então, tem que ter cuidado nessa questão. Por isso que eu coloquei ela. A letra B é fácil. Raiz quadrada de 16, que ficaria 4. Vamos ver se é isso mesmo? Então, temos aqui, ó, 400 vai ser igual a 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado. Então, ficaria 400 igual a 25x ao quadrado, porque eles são termos semelhantes. Então, x ao quadrado é igual a 400. Ele passa dividindo, não é isso? 25 dividido por 25. Quanto é que dá? 400 dividido por 25 dá 4.
Isso. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 16, correto. X vai ser igual a 4, tá aí. É um detalhezinho que tinha que prestar atenção. E a letra B, fácil, hipotenusa é x, vai ser igual a x ao quadrado. Isso, tem que ter cuidado, Mari. Então, atenção. Então, vai ficar 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144. Então, x ao quadrado vai ser igual a 225, que eu vou calcular a raiz dele. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 225, que vai ser o quê? 15. Dá o print aí. Vamos... Vamos lá? Essa questão é fácil, não precisa demorar tanto não. Olha só. Então, esse navio daqui já se encontra a 35 quilômetros, vamos imaginar assim. E esse navio daqui se encontra a 25 quilômetros. Vamos determinar desta maneira. A distância entre eles é o quê? A hipotenusa, não é isso? Então, vamos ter aqui o seguinte. X ao quadrado vai ser igual a 35 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Quem fez aí vai me ajudando. Quanto é que dá 35 ao quadrado? Pronto, 1225 mais 625. X ao quadrado vai ser igual a 1850. X vai ser igual a raiz quadrada de 1850. O que foi que eu ia fazer ali? Não, é aproximado, é um valor que a gente entenda. 1850. Pronto. Então, x dá igual a 43, bota aqui, ó, 1,1 quilômetros. Preste atenção. Se eu fatorasse 1850 para essa questão, como é que ia dar? Vamos lá, por 2. Por 2, 1850 dá quanto? 925, não é isso? 925, que não é mais divisível por 2. 9 mais 2, 11. 11 mais 5, 16. Não é por 3. Então, vamos dividir por 5. Dá 185. 185 dividido ainda por 5 dá 37. 37 é número primo. Ele só é divisível por ele mesmo, que dá 1. Então, uma outra maneira, ele ficaria o quê? Ó, esse sai da raiz, não é isso? Então ficaria assim, ó, x vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2 vezes 37. Então x vai ser igual a, ó, sai 5 raiz quadrada de 74. Pronto. Se eu pegasse lá, a questão poderia dizer assim, olha, use raiz quadrada de 74. Ele poderia ter falado assim, ó, use raiz quadrada de 74 igual a 8,6. O que é que você ia fazer? Só estou mostrando para vocês que tem várias possibilidades de uma mesma questão de a pessoa pedir, o professor pedir para você, ou a questão pedir de uma forma diferente. O que é que você ia fazer? Eu vou substituir o 74 por 8,6. Então vai ficar 5 vezes 8,6.
que dá quanto? 5 vezes 8,6. Deu quanto? 43, não é isso? Tá vendo? A diferença é que deu 43,1. Deixa eu botar aqui, ó. Raiz quadrada para ver de 1850. Dá 43,01. Não é vírgula 1 não, viu? Então ele dá 43,01. Se eu fizer arredondamento, ele não fica vírgula 1 não. O arredondamento tem que estar correto. É 43,0 mesmo. Dá 43. Então, ó. Está corretíssimo, tanto de uma maneira como de outra. Vamos lá? Vamos para o Teorema de Tales, que é pelo feixe de retas paralelas cortado por retas transversais. Vamos relembrar aqui o que é que o Teorema de Tales diz. Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Vamos relembrar aqui que também é muito fácil. E aqui eu só vou aplicar o quê? Aquele cruz credo, a proporção para você. Então, não é uma questão complexa. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que x está para 19,5. Então, o primeiro segmento, cortado por essas retas paralelas A, B e C, é proporcional aos outros dois segmentos formados justamente pela transversal, cortando as retas A paralelas A, B e C. Então, como é que eu vou fazer? X está para 19,5, assim como 12 está para 18. Então, olha outra questão super fácil. Então, eu posso simplificar as frações, porque torna tudo muito mais prático, principalmente se eu não tiver uma permissão de uso de calculadora. No caso de vocês, vai permitir, porque eu não vou estar do lado de vocês para ver se vocês estão usando ou não. Então, simplifique, facilite a vida de vocês. Então, ó, vamos fazer aqui o cruz credo. Ó, então, você tem 18x vai ser igual a 12 vezes 19,5. Dá quanto? Não ouvi? 234. Então, x vai ser igual a 234 dividido por 18. Deu quanto? 13. Tá aí. Faz aí a outra. Vamos começar por uma simples. Depois eu vou aumentando o nível. Os alunos já começaram a se retirar, né? Isso é fome, é? Do nono ano, é? Não, não é isso não. É porque eu vi que houve uma diminuição na quantidade de alunos participantes da aula. Não é porque você tá... É, deve ser. Nunca vi sentirem tanta fome. Pois é. O crescimento para frente, né? Da barriga. Ou pro lado das pochetes. Andar e correr um pouquinho dentro de casa. Essa é fácil, né? Vamos lá. Uma coisa que eu peço para vocês também é observem o paralelismo das retas e siga eles.
Então, você vai fazer 10 está para 20, assim como x está para 15. Outra coisa, não mude a ordem. Se você começou desse para esse, você vai fazer a mesma coisa deste para esse. Ok? Então, não faça, por exemplo, 10 está para 20, assim como 15 está para x. Vai sair totalmente errado. Ok? Então, não mude a ordem. Se você começou do segmento AB, está para BC, não vá fazer BC está para AB. Então, não mude essa ordem, porque você tem que seguir a lei dessas proporções. Então, você tem 10 está para 20, assim como x está para 15. Então, 20x é igual a 150, não é isso? Então, x vai ser igual a 150 dividido por 20. Eu corto aqui. X vai ser igual a 15 dividido por 2, 7,5. Pronto. Dá o print aí, que agora eu quero aumentar o nível que eu vou mostrar para vocês, porque eu não vou cobrar uma coisa tão simples assim. É muito fácil isso, chega a ser ridículo. Olha só o caso dessa questão aqui. 4 está para 10, assim como x está para y. É a primeira coisa que você observa. 4 está para 10, assim como x está para y. Mas você vai dizer assim, eu não tenho valor nem de x nem de y. Mas observe que ele está dizendo que a distância, a soma de x com y, ou seja, a distância do primeiro da reta paralela que está cortando até a última, é de 21. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que x mais y é igual a 21. Eu vou justamente aplicar essa variação aqui, essa soma. Então, se eu estou somando x com y, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou somar 4 com 10. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Então, vamos lá. Ó. 4 mais 10. Deixa eu puxar para o lado de cá. Então, 4. Deixa eu apagar aqui. Então, vou ter aqui, ó, 4. Assim fica ruim para vocês enxergarem, né? Vai lá. 4 mais 10. Aí eu vou fazer assim, ó, está para 10. Eu vou permanecer com esse 10 aqui. Então, do outro lado, eu vou permanecer com quem? Com o y. Assim como x mais y está para y. Ok? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu sei que 4 mais 10 dá 14. 14 está para 10, assim como... Quem é x mais y? Olha ele aqui, ó, 21. Assim como 21 está para y. Aí eu descubro o valor de y. Tá vendo como é que eu aplico essa questão? Então vamos lá. Aí eu posso aplicar o cruz-credo. Então 14y vai ser igual a 210. Então y vai ser igual a 210 dividido por 14. Qual o valor de y? 210 dividido por 14. Isso. Não precisa eu fazer o mesmo cálculo para x. É só pegar aqui em cima e substituir, ó. X mais 15 é igual a 21. X vai ser igual a 21 menos 15. Que dá quanto? 6. Não é isso? Se 4 está para 9, assim como x está para y,
eu não tenho nenhum dos dois valores, mas ele diz que x mais y é igual a 26, eu vou abusar desse detalhe. Então, eu vou fazer 4 mais 9. Então, 4 mais 9 está para 9, assim como x mais y está para y. Então, você tem aqui 13 está para 9, assim como 26 está para y. E aplicando o cruz-credo, nós temos o seguinte: 13y vai ser igual a 26 vezes 9 deu 234, isso. Então, y vai ser igual a 234 dividido por 13, que dá... Pronto. Para encontrar o valor de x, eu vou justamente substituir. Então, x, isso, mais 18 é igual a 26. Então, x é igual a 26 menos 18. X vai ser igual a 8. Fácil, não? Vamos lá. Eu não vou colocar isso aqui, não. Esse teorema de Tales, ele também pode ser aplicado ao triângulo. Ele tem a mesma ideia. Então, por exemplo, eu tenho que as medidas desconhecidas, que eu tenho que descobrir o valor de x, sabendo que MN é paralela a BC. Então, se vocês repararem, elas são prolongamentos. Ó. Se vocês repararem aqui, ó, você tem as duas retas paralelas e as transversais serão os lados aí desse triângulo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou aplicar da mesma maneira o teorema de Tales. Então, eu vou dizer que x está para x mais 6, assim como 3 está para 6. E aí pronto, eu vou aplicar a lei fundamental das proporções, produto dos extremos igual ao produto dos meios, e vou resolver 6 vezes x, 6x. E aqui, cuidado para não esquecer que você tem uma distributiva. 3 vezes x mais 3 vezes 6. Então, você tem 6x menos 3x igual a 18. Então, vai ter 3x igual a 18. 18 dividido por 3, que dá 6. Então, o teorema de Tales, ele também é aplicado ao triângulo da mesma maneira. Ok? Pronto. Então, qualquer dessas maneiras, vocês vão chegar no mesmo resultado. Então, bora lá. Ó. X mais 6 está para x. Assim, eu gosto muito de seguir as paralelas. Okay? Assim como 6 está para 1. Se eu comecei por esse lado e finalizei aqui, eu vou também começar por este lado e finalizar por aqui. Assim como 6 está para 1. Nem sei, Bruno. Vamos ver aqui. Ó. Então, eu tenho 6x é igual a x mais 6 vezes 1 dá x mais 6. Vai dar isso mesmo. 6x menos x é igual a 6. Então, 5x é igual a 6. X é igual a 6 sobre 5. Dividido aí, ser dividido por 5 dá 1,2, não é isso? Dá isso mesmo. Deixa eu só confirmar. 6 dividido por 5, 1,2. Correto. Vamos lá, então? Olha só. Esta planta mostra dois terrenos. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Quais são as medidas das frentes dos dois terrenos que dão para a avenida, sabendo que a frente total desta avenida é de 90 metros? Então, quer dizer que esse comprimento daqui, ó, é de 90 metros. Quer dizer que x mais y é igual a 90. E aí vamos aplicar a mesma ideia que a gente está fazendo o tempo inteiro aqui. Ó, 30 está para 45,
assim como x está para y. Vamos ter a mesma ideia. Se eu tenho que somar x mais y, então eu vou somar 30 mais 45 também. Então, eu vou fazer 30 mais 45 está para 45. Vou aproveitar que ele já está embaixo. Assim como x mais y, que eu já sei que é 90, que eu vou substituir depois, está para y. Então, eu tenho 75 está para 45, assim como 90 está para y. Encontrando o valor de y, o valor de x fica prático. Então, 75y é igual, dá quanto aí? 45 vezes 90. 4.050. Então, y vai ser 4.050 dividido por 75. Deu quanto? Pronto, então foi Cecília que falou antes, não foi Cecília? Pronto, acertou. Pronto, já tem o valor de y. Eu sei que x mais y é 90, então vou fazer o quê? 90 menos 54. É isso? Dá quanto? Tá aí. Tá vendo? Questão de interpretação. Lembrar de como é que se aplica a ideia do teorema de Tales. Lembra como é que aplica, o restante fica todo prático. E vamos à última parte que a gente vai provavelmente concluir amanhã. A gente só tem 3 minutinhos, eu só vou iniciar. Okay? Que é a última parte, que ela é bem pequenininha. Que são os ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais. E aí a gente tem que lembrar o seguinte. Os ângulos que nós já estudamos, que são os ângulos adjacentes suplementares. O que são ângulos adjacentes suplementares? São os ângulos cuja soma é igual a 180 graus, não é isso? São os ângulos vizinhos. Por exemplo, os ângulos 1 e 2. Quem mais? 2 e 3. Se eu somar 2 e 3, isso. Quem mais? 3 e 4. Eu tenho vários. Isso. E aí vai. Eles são chamados adjacentes suplementares. Quer dizer que a soma dessas medidas é igual a 180 graus. Depois eu tenho os ângulos OPVs. Eles são opostos pelo vértice. Ele tem medidas iguais. Então, significa que 4 e 2, 1 e 3. Então, isso, 5 e 7, 6 e 8. Então, 1 e 3 é um exemplo. 2 e 4. Quem mais? 5 e 7. São chamados opostos pelo vértice. 6 e 8. Eles têm medidas iguais. Depois nós temos os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, eles estão sempre da mesma cor. Olha aí que vocês vão ver. E estão sempre do mesmo lado da transversal. Um no interior das paralelas e o outro no exterior. Quem são eles? 1 e o 5. Tá vendo? O 2 e o 6. Quem mais? O 3 e o 7. Quem mais? O 4 e o 8. Ok? Então, os ângulos correspondentes, eles são também iguais. Já vou logo dar uma dica. Os ângulos OPVs, os correspondentes e os alternos, ok? São todos iguais. Os únicos que são suplementares são os adjacentes e os colaterais, que a gente vai ver daqui a pouco. Os ângulos alternos, eles se subdividem em internos e externos. Os alternos internos, eles estão na região interior das duas paralelas. Então, eles se encontram aqui, ó,
Então, os alternos internos, eles estão aqui nesse interior. Então, você tem 3 e 5, eles estão alternados no interior das paralelas, um de um lado, do outro. Os alternos internos. 3 e 5, 4 e 6. Os externos, eles estão no exterior das duas paralelas e alternados. O 2 e quem? O 2 e o quem? O 8. Quem mais? O 1 e quem? E o 7. Isso. E os colaterais, eles estão sempre do mesmo lado das paralelas. Ok? Estão do mesmo lado, ou estão no interior, ou estão também no exterior. Ou eles são colaterais internos, ou colaterais externos. Então, os internos, eles estão sempre do mesmo lado. Ó. Colateral, a palavra colateral significa mesmo lado. Então, por exemplo, 3 e 6, 4 e 5. Esses são colaterais internos. Os colaterais, gente, eles são suplementares. Essa questão aqui de ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, ela dá a mesma ideia das relações métricas no triângulo retângulo, porque você tem que conhecer para poder calcular. Então, saber identificar para poder calcular. Os colaterais externos, quem são? O 2 e o 7. E 1 e o 8.